Sabe uma palavra que a gente usa o tempo todo quase sem pensar? Memória. Falamos da memória do computador e falamos da nossa memória. É a mesma palavra, né? A gente usa como se fosse a mesmíssima coisa. Mas e se isso for só um conforto da linguagem? Uma metáfora que a gente simplesmente parou de questionar? Bom, é exatamente essa provocação que a gente vai explorar agora. Vamos desmontar essa ideia de memória, sabe? Começando pelo lado que é bem claro, bem técnico, para depois a gente ver como essa clareza toda se despedaça quando a gente tenta aplicar a nós mesmos. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Ok, para começar, vamos olhar para o computador. Aqui, o conceito de memória não tem nada de misterioso, nada de filosófico. É bem pé no chão. É isso. É um sistema projetado com regras claras, com camadas, uma lógica que é totalmente previsível. É algo que nós construímos e, justamente por isso, a gente entende perfeitamente como funciona. É, na sua essência, um sistema de armazenamento, confiável e sem surpresas. E essa memória do computador é toda organizada, toda hierárquica. Começa lá nos registradores, que são ultra rápidos e ficam dentro do processador. Daí passa pelos caches, pela memória RAM, que é volátil, e chega até os SSDs ou HDs, que é onde os dados ficam guardados de verdade. Cada camada dessas tem uma função, uma velocidade ou um porquê de existir. É pura arquitetura de acesso. E a base de tudo isso é uma ideia genial chamada endereçamento. Pensa assim, todo e qualquer dado, cada bit, tem um CEP, um endereço físico, um lugarzinho específico onde ele mora. O sistema não lembra de nada, ele simplesmente vai lá no endereço e busca o que está guardado. Não tem ambiguidade, não tem erro. Agora, as consequências disso são super importantes. Primeiro, a informação é estável. Se você ler um arquivo 1 milhão de vezes, ele vai ser sempre o mesmo. A leitura é passiva, ela não altera o dado. E, o mais crucial de tudo, o dado existe ali, fisicamente, quietinho no lugar dele, só esperando para ser acessado. Mas olha que interessante, apesar dessa estrutura toda, o computador em si não entende absolutamente nada do que ele guarda. Para ele, tudo é só 0 e 1, é só um monte de estado elétrico. O significado de uma foto, de um texto, isso não está lá dentro. O significado quem dá somos nós, os usuários. Vem de fora. Pois é, esse modelo da engenharia é tão bom, tão sólido, que a gente naturalmente começou a usar ele para pensar na gente. E é exatamente aí que a metáfora começa a fazer água. A gente fala em armazenar lembranças, em acessar memórias. É quase como se o nosso cérebro fosse um tipo de HD biológico, sabe? E as nossas experiências fossem arquivos organizadinhos em pastas. É uma metáfora bem confortável, mas que na verdade não aguenta um pingo de questionamento mais sério. Se a gente seguir o modelo do computador, a pergunta é óbvia. Em que endereço do cérebro está a lembrança do seu primeiro dia de aula? A ciência nunca, jamais encontrou um lugar específico para uma lembrança. Ela simplesmente não parece ter um endereço fixo. E tem mais. Diferente de um arquivo de computador que está sempre igual, as nossas lembranças são super instáveis. A gente conta a mesma história de jeitos diferentes, os detalhes mudam, as emoções se transformam. A leitura aqui definitivamente não é passiva. E aqui a gente chega no ponto que quebra a metáfora de vez. No cérebro, o próprio ato de lembrar de algo modifica essa lembrança. É isso mesmo. Cada vez que uma memória é lida, ela é, na verdade, reescrita. O modelo do computador simplesmente não tem como explicar um negócio desses. Então tá, se o modelo de armazenar não funciona, qual é a alternativa? Bom, talvez a gente tenha que abandonar essa ideia de guardar e abraçar uma outra que é bem mais radical, a de recriar. Olha, essa ideia não é nova. Lá no começo do século XX, o filósofo Henri Bergson já estava falando isso. Ele dizia que o cérebro não é um depósito do passado. Para ele, lembrar não é ir lá atrás buscar algo que estava guardado. É, na verdade, reconstruir o passado, aqui no agora. E isso conversa muito com o que a neurociência diz hoje. Uma memória não é um dado que está guardado. Ela é uma mudança na própria fiação do cérebro. É o fortalecimento de certas conexões que faz com que um padrão de neurônios tenha mais chance de disparar de novo. Ou seja, memória não é conteúdo, é uma capacidade, é uma tendência. Então, o ponto central é este aqui. De um lado, a gente tem o armazenamento, estático, localizado, passivo. Do outro, a reconstrução, dinâmica, espalhada e sempre influenciada pelo que está acontecendo agora. São duas operações que não poderiam ser mais diferentes. Essa frase resume perfeitamente a virada de chave. A
A gente não é um bibliotecário que vai na estante e pega um livro. A gente é mais como um artista que recria uma obra de arte toda vez que ela é exibida e cada vez ela sai um pouquinho diferente. Bom, se a gente aceita essa ideia, as implicações filosóficas são gigantescas. Elas nos forçam a repensar não só o que é memória, mas o que é a nossa própria identidade. E essa é, talvez, a diferença mais profunda de todas. Um arquivo no computador existe, mesmo que ninguém nunca abra ele. Mas e uma lembrança humana? Talvez ela simplesmente não exista até o momento em que a gente a reconstrói. Ela não é algo que existe, mas algo que acontece. Isso nos traz de volta ao começo de tudo. Será que o próprio termo memória é o problema? Uma palavra que a gente pegou emprestada da engenharia e aplicou a um processo biológico que não tem nada a ver com isso. Um vício de linguagem que acaba moldando todo o nosso jeito de pensar sobre nós mesmos. Porque se não estamos acessando um arquivo do passado, se estamos, na verdade, reconstruindo uma versão do passado aqui no presente, a pergunta final é inevitável. Se o nosso acesso ao que já foi é sempre uma criação, uma performance que acontece agora, então o que exatamente somos nós nesse ato de lembrar?